Acho que o Cruzeiro criou boas oportunidades nesse segundo tempo. No momento que acabou ali dando um mole, a gente tem um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro debaixo da meta do Cruzeiro, vestindo a camisa do Cruzeiro, e que foi decisivo. E aí, ali, no momento final, para dar a última cartada, o Eduardo marca o gol e fecha essa vitória do Cruzeiro. Estamos nas quartas da Copa do Brasil. O sonho pelo Hepta segue. E é isso, Valu. O Cruzeiro Esporte Clube, ele precisava de voltar a vivenciar esse tipo de noite. Vencer, se classificar, essa emoção. O torcedor do Cruzeiro hoje ele pode ir dormir tranquilo, o Cruzeiro está classificado. E é isso. O adversário até teve uma oportunidade ali de, quem sabe, empatar o jogo. E aí, quando você não mata o rei da Copa do Brasil, o rei da Copa do Brasil te mostra o porquê ele é 6 vezes campeão. O Eduardo fecha o placar. Um abraço ao CRB, um abraço ao William Potker. Recolha-se a sua insignificância e o Cruzeiro está classificado na Copa do Brasil. O CRB criou essa chance no pênalti, mas assim, por mérito assim, não tão mérito do CRB, mas mais por as chances que a gente teve e não matou o jogo, né? Mas é tudo aprendizado, tudo tá certo, tudo tá dando certo. Entendeu? Virou a onda para nós, tá tudo dando certo para nós, Valu. Então, é isso. Acho que os jogadores também vão aprendendo com essas coisas. Com certeza isso aí serve de lição, que se faz o pênalti ali, seria outro jogo, outra situação, e não, de repente, não precisaria estar passando por aquilo. E aí é tudo aprendizado, é aquilo, o time campeão, não se só vitória também não, essas coisas também ajudam. Essas coisas aprendem, evolui. É isso aí, Fabrício. Só um adendo, né, Valu? Fica à vontade. É o 7º jogo do Cruzeiro sem sofrer gols fora de casa, né? Com esse 2-0 diante do CRB na Copa do Brasil. E o Fabrício já falou aí, mas não é demais elogiar a baita partida do Lucas Vidalba. Para mim, o melhor em campo. Claro que o Cássio tem o seu destaque pelo pênalti defendido, mas uma partidaça do Lucas Vidalba, inclusive no lance do pênalti, ele chega muito bem ali impedindo uma finalização no rebote. Partidaça do nosso argentino. Que homem, que homem, Lucas Vidalba. Que queixo, Cássio, que queixo maravilhoso. É uma defesa, a gente ainda vai tentar, né, baixar a naftalina, como gosta de falar que o Fabrício, mais de 16 mil pessoas, gente, não foi fácil não, tá? Se você tá aí do outro lado ainda, eu vou falar um negócio com você. Nossa, o que o Cássio Vidalba livraram a nossa cara nesse jogo aí. Foi. Ô, Fabrício. Mas eu achei também que, bom jogo. O Matheus Pereira também achou uma excelente partida dele. Sim, cara. Merecia aquele gol. Eu acho que. Por que o futebol faz isso com a gente, Fabrício? Por isso que é o futebol, tá apaixonante, cara. Apaixonante, o esporte mais praticado no mundo é por causa disso aí, ó. E essa loucura. E não é a gente que faz, a gente fez o futebol assim. É o torcedor, o futebol, essa paixão por causa da gente, o que a gente sente aqui, cara. Se não fosse a gente, torcedor, essa emoção, o futebol não seria o que é hoje, entendeu? No mundo todo. É gostoso essa adrenalinazinha, o Valuzinho. Nossa senhora, mas eu tenho que perder pelo menos mais uns 60 quilos, senão eu vou morrer ao vivo. Senão não dá não. Piada, viu, cara? Que classificação. E olha, ligar ali, a gente tá vendo a repetição do pênalti, ele pegou, mas olha o pique que o Vidalba dá e já tira também, ó. Ligadaço, cara. Ligadaço, cara. Esse espírito argentino que é do caramba, né, cara? Essa mentalidade argentina é muito forte, né, cara? A gente tem que tirar como exemplo isso aí. Todo mundo ficar ligado do jeito que ele fica ali. E o próprio gol que ele faz, né, Pedro? A gente estava falando também, Fabrício, Pedro, a galera participando aqui com a gente. Tem um desvio do goleiro ali, ele precisa de estar atento. Muitos caras desistem de conferir, não acreditam. Ele acredita em tudo, né, Fabrício? Não, ele acredita que, eu vou ficar esperto aqui, o Cássio pode defender, essa bola vir aqui na região da que eu tô, o goleiro pode falhar aqui e sobrar pra mim, ele tá muito vivo, cara. A mentalidade dele é muito forte, né, cara? Concentrado do primeiro minuto até o último, é totalmente ligado. É isso aí, vibrante, cara. É exemplo, né, cara? É exemplo. Tá num clube que ele ama vestir essa camisa. É isso aí, meu irmão. E tem que ser nessa vibração mesmo, raça, não, entendeu? A Europa é aqui, como diz o homem. A Europa é aqui, mas sem mentalidade de Europa. Perder e ganhar a mesma coisa. Aqui é mentalidade brasileira, argentina, sul-americana, entendeu? Que vitória e derrota tem diferença. E aí já falou que aqui é Europa e é isso aí. Tá feliz da vida o Vidalba aí. Nós estamos mais felizes ainda com você, Vidalba, honrando essa camisa aí. Parabéns, guerreiro.
É isso, ligado nos dois lances, tanto do gol quanto do lance que ele salva ali a disputa de pênaltis. E o Vidioba foi muito importante ao longo da partida, em alguns momentos até, para destravar a defesa do CRB, avançando um pouco mais, tentando cruzamentos, finalizações. É um jogador que cada dia que passa tem crescido muito mais no Cruzeiro. E isso que o Fabrício destacou também é muito importante, essa mentalidade dele de valorizar cada jogo como se fosse o último, de entrar sempre ligado, sempre tentando ali se esforçar até o máximo, para ele não ter bola perdida. E claro, um outro jogador que eu gostaria de destacar, o Fabrício falou do Matheus Pereira, concordo muito, principalmente no segundo tempo, cresceu bastante. E apesar do lance ali final, né, do pênalti, acho que foi uma boa partida do Fabrício Bruno, conseguiu se impor, conseguiu fazer boas coberturas, achar bons passes. Uma partida muito boa do nosso sistema defensivo. E destacar mais um jogador, ô Valu. Ele não fez uma partida primorosa, mas eu gostei do jogo dele, ligado. Em alguns momentos ele teve intervenções interessantes. E na primeira etapa o Fabrício até cobrava mais participação, mais envolvimento ofensivo dele, mas no segundo tempo gostei da atuação dele. Foi o William, um atleta que quando tem performances ruins a gente critica, mas hoje que teve uma performance interessante, assim como no confronto contra o Botafogo, acho que vale a pena destacar. Uma boa partida do sistema defensivo do Cruzeiro como um todo. Eu também acho, Pedro. Eu acho que, assim, eu cobrei até no primeiro tempo, assim, que a gente precisava mais do gol, né? Então ele é muito forte na parte ofensiva, mas como tu falou aí, na parte que você viu, é um jogador já experiente, né? Você viu na segunda parte, já não ficou correndo errado, já fechou mais o setor defensivo, que é uma parte que a gente sempre cobra muito dele, né? A gente sempre cobra pro William, você precisa melhorar a parte defensiva, aquela coisa toda. E hoje ele se comportou super bem ali. Às vezes, de evitar de fazer uma pressão, dar um pique errado lá na frente, sendo que o resultado estava com a gente. Então foram bem. O Fabrício Bruno é monstro, né, cara? Eu fico impressionado, Valu. Eu acho engraçado assim, os atacantes, tem a possibilidade de pegar o mano a mano o Fabrício Bruno. Os cara mesmo desaceleram e tipo assim, não vou não consegue dar o tapa, cara. Impressionante a moral que esse cara tem. Muito bem, eu estou de acordo com você, Pedro, da partida que o Fabrício Bruno fez, né? E se a gente for levar até em consideração, né, a bola ali teria uma trajetória perigosa, né? A gente sabe que o Cássio está pegando realmente até pensamento ali, mas teria uma trajetória, claro, e não foi uma coisa deliberada, né? Aquela coisa, né, de realmente bateu ali, enfim, uma partida onde o nosso sistema defensivo brigou bastante. Eu gostei da partida do Christian também. Gostei da partida do Kaique. Ligado. Nossa, o Kaique no segundo tempo estava arrastando ali. Pô, caras de 3 metros a mais do que ele estão trombando com ele. E era um jogo que pedia... teve momentos que aconteceu, principalmente separado aqui, dos 20 aos 26... O Cruzeiro empilha chances. Assim, aos 20 e 40, eu anotei aqui, o Caio Jorge bate aquela bola que ele tira do goleiro, Fabrício, aquela chapada. Um pecado, né? Bom, pecado aquela bola na verdade. O Caio Jorge também buscou a todo tempo o jogo, né, cara? Merecia o gol dele também. Mas vai na fé, guerreiro. Vai na fé. Domingo tá guardado pra você. Aí, aos 22 e 30, é aquela que... Acho que é o Matheus Pereira que passa pra ele, né? E ele chega encostando na bola, mas ela sobe. É o Matheus Pereira, do lado do campo. E aos 26 e 30, o pecado da bola na trave do Matheus Pereira, cara. Cara, olha só, a gente tá falando de no intervalo chance, de menos de 7 minutos, Fabrício, no futebol. É muita chance. Tem que ter matado. Cara, e aí vai passando o tempo e de repente aos 40 acontece aquilo lá. O futebol, ele é traiçoeiro demais, Fabrício. Ele é traiçoeiro. Geralmente quando acontece essas coisas aí dá ruim. Graças a Deus, a gente tava com o Cássio lá hoje, que salvou, e depois a gente conseguiu fazer com o Eduardo. Mas geralmente isso é que fica de aprendizado, né? Caprichar nos próximos jogos aí para não ter esse sufoco aí. É isso, respirar agora, Copa do Brasil, Cruzeiro nas quartas de final. Repito, quando eu falei do fantasma para a turma aí, a gente precisava de voltar a umas quartas de final de Copa do Brasil, com a história que a gente tem. Desde 20 a gente não conseguia fazer isso, e agora, é claro, a gente pensa, já que estamos nas quartas, pensar sim no prosseguimento disso, e domingo a gente vai ter um jogo contra o Santos, e aí aquela questão, né, Fabrício, como é que fica esse vestiário da volta dessa classificação? É um vestiário cansado, mas é um vestiário de... Tá todo mundo se olhando ali, é um bando de guerreiro mesmo, né?
É um bando de guerreiro, né, cara? Todo mundo hoje chega, se cumprimenta, pô, cara. Todo mundo reconhece o esforço do outro, porque não foi fácil jogar nesse campo aí, no gramado. Né? A gente sabe que lá é uma temperatura diferente, mais úmido, gramado pesado. A galera se esforçou pra caramba aí, esse reconhecimento, essa união, cara, vai ficando muito forte. E assim, o reconhecimento com a torcida também, essa união com a torcida, você recebendo carinho lá em Maceió, no aeroporto, você vai ver que, sabe, aqui em BH, tudo a coisa só vai engrandecendo, o negócio vai ficando cada vez melhor, meu irmão, cada vez melhor, entendeu? E aí você, pra fechar um primeiro turno de brasileiro agora, vai com a vitória em casa, cara, e aí depois vem passou esse tempo aí de sacrifício, de guerra, depois, cara, ia descansar, pô, o time tem certeza que vai melhorar ainda mais esse rendimento aí, vai dar bom, Valu. Vai sim, mais de 17 mil pessoas aqui ligadas. E que vem o sorteio, né, Valu? Que vem o sorteio e estão falando que querem pegar. Querem pegar. Ah, vocês sabem, né? Vocês sabem o que acontece. Vocês estão falando, vocês querem acreditar, né? Vocês querem. Esse mundo de vocês, eu sei, eu conheço bem. Como diz aquela Será música, que querem, né, Fabrício? mesmo? Eu sei que vocês querem, Mente pra mim é o que eu gosto. Essa galera aí tá nessa. Vai. Mas a gente segue aqui. Lembrando, pessoal, sigam aí também com a gente. Deixem um like. São mais de 17 mil pessoas ligadas e 15 mil likes. Daqui a pouco a gente tem o Samuca, né? Hoje foi na raça a equipe da Samuca TV, viu, pessoal? O Samuca lá trazendo a coletiva do técnico Leonardo Jardim. A gente fica na expectativa também de zona mista e o nosso pós-jogo da classificação. O Cruzeiro segue sem levar gols nessa Copa do Brasil também, um dado interessante. Venceu 2-0 o Vila de Goiás no Mineirão, 3-0 em Goiânia, empatou com o CRB 0-0 e venceu 2-0. Então também o Cruzeiro, além da invencibilidade na Copa do Brasil, segue sem levar gols na competição e agora... Time competitivo, né, Valu? Time muito competitivo, cara. Entendeu? Às vezes consegue dar uma goleada ou outra, mas geralmente os jogos é isso aí, competitivo e é difícil pra caramba fazer gol no Cruzeiro, né, Pedro? E assim, é importante, né, Fabrício, Valu, quem está nos acompanhando, você criar essa solidez defensiva, principalmente no mata-mata, né, para não ter que ficar, às vezes, correndo atrás do placar ou perdendo a sua vantagem. A gente eu citei aqui, né, no momento que o Valu me fez uma pergunta sobre a rodada, né, os jogos anteriores, o Cruzeiro não poderia deixar acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o São Paulo. O Cruzeiro não tinha a vantagem que o São Paulo tinha, mas o Cruzeiro não poderia sofrer um gol para ter que correr atrás do placar e fez muito bem isso. Acho que se conseguir manter essa campanha sem sofrer gols na Copa do Brasil, é um caminho muito importante aí para quem sabe estar de volta a uma final do torneio. É isso, pessoal. Vamos seguindo aqui. Deixa o like aí, galera, porque hoje é o pós-jogo da vitória, mais uma. É o pós-jogo da classificação, aliás. O Leonardo Jardim chegando à sua vitória de número 15 em 31 jogos. Essa vitória vale demais. E espero que já tenha pingado na conta do Cruzeiro quase 5 milhões, viu, Fabrício? Eu espero. Faz o Pix, CBF. Faz o Pix, que é gostosinho, viu? Ou então faz a TED também, enfim, não importa, né? Mas... Que caia não, faz Pix, que aí é mais rápido. Ah, tá vendo? A turma da Samuca TV tá bem acostumada, né, Fabrício? É acostumada. Hoje. Aí o Pix é hoje, viu? É hoje que Belo Horizonte vai ter... O dia de Belo Horizonte hoje vai ter 48 horas. E não queremos nem saber. Vamos seguindo aqui com a turma, na expectativa de quando o Samuel Venâncio se posicionar lá para a nossa entrevista coletiva, para a entrevista coletiva com o técnico Leonardo Jardim, depois também a zona mista. Uma coisa a gente pode dizer, né, também daqui para frente, claro, a gente não tem ideia de qual será o adversário do Cruzeiro, mas olhando, né, Fabrício, os times que ficaram, você falava disso durante o jogo. A Copa do Brasil, às vezes, ela tem um perfil ela tem um perfil de até terceira fase, oitavas de final, ainda te apresenta esse tipo de jogo. Das quartas em diante a coisa é diferente, né, Fabrício? São times que vão querer jogar mais, que vão querer fazer o fator casa fazer a diferença. E
O Cruzeiro quer times que queiram jogar mais. Com todo o respeito, Fabrício, isso não é ser arrogante, mas é porque é a característica desse time, né? Com certeza, eu também acho. Jogo bom pro Cruzeiro, cara. O Cruzeiro tá sabendo competir demais. E nesses jogos, assim, apesar que eu acho que, como foi uma Copa do Brasil, é diferente. A gente vai pegar um cenário diferente aí do que a gente encontra, mesmo quando a gente pega aí esses times que estão classificados agora na Copa do Brasil, no Brasileiro. É diferente, entendeu? Nos pontos corridos. De repente vai encontrar um cenário aí que os caras até tentem se retrancar um pouco mais com o Cruzeiro, aquela coisa toda, mas tem a pressão, né? Tem a pressão da torcida. O mental dos caras também, os caras são autoconfiantes também, acham que pode também vencer, entendeu? Cara, eu acho que a gente é pronto. Eu acho que o Cruzeiro, como eu sempre falei, quando se trata de Copa do Brasil, ele já entra como um favorito por ser o maior campeão. E cada fase que passa, essa camisa vai ficando mais pesada, os adversários vão olhando com respeito, porque tem isso nas competições. Você pega um Boca Juniors numa Libertadores, você pega, sabe? Então agora você pega o Cruzeiro na Copa do Brasil, é esse peso, entendeu? Uma camisa pesada, um time que sabe jogar essa Copa, acostumada, a torcida joga junto. Cara, tem tudo aí pra gente fazer uma grande Copa do Brasil, hein? Vou começar aqui. Leonardo Jardim, uma classificação, como é esse jogo de Copa, né? O Cruzeiro podia até ter ampliado ali, vem o Cássio, faz uma grande defesa, até fiquei olhando você falando para o banco que ele ia pegar, e o Cássio fez uma grande defesa, depois o Eduardo para sacramentar, mas uma grande atuação de um jogo importante como o Cruzeiro veio encarar, né? Bem, em primeiro lugar, acho que foi uma grande resposta da equipa às dificuldades. Já tínhamos dito que em casa tínhamos tido atitude, não tínhamos tido a qualidade nem o engenho de fazer golos, mas aqui voltamos a ter a atitude, um engenho grande, toda a gente, e tivemos o engenho de fazer 2 golos. E o resultado é extremamente justificado, os 2 golos de diferença. Agora, se vocês tinham-me deitar, mas podia ficar 3-1. Não, podia ficar 3-1, até podia ficar 4-1, porque o Matheus teve uma que manteve no posto, o Caio teve 2 que podia ter finalizado, e eles tiveram o penalti falhado e, eventualmente, mais uma situação que o Cássio defendeu. Por isso, eu acho que a diferença dos golos acentua bem aquilo que se passou dentro do campo, uma vitória justificada, e o Cruzeiro continua o seu trabalho. Mister, essa vitória mantém também uma invencibilidade do Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro não perde há 9 jogos. E eu te perguntava isso naquele jogo do Botafogo. O que seria importante para hoje? E você falava de dedicação, vontade. O Vidalba falou isso também na Toca da Raposa. E isso a gente viu desde o primeiro minuto. É um time que lutou, brigou. Esse é o espírito que você quer até o fim da temporada, independentemente se é brasileiro, Copa do Brasil? Com certeza que nós não abdicamos de alguns dos nossos princípios, e um dos princípios é esse, respeitar a camisola do Cruzeiro, tentar dar o nosso máximo individualmente e coletivamente, porque o Cruzeiro assim o merece, os seus adeptos, a sua direção, e é um emblema que merece todo o respeito. Com certeza vamos fazer jogos com mais qualidades, jogos com menos qualidades, mas isso tem que ser a ideia, sempre ter uma atitude forte, ter empenho coletivo, e isso está a acontecer, e estamos a aliar a isso a alguns bons jogos que temos realizado, porque para fazer o número de golos que nós fizemos e deixar de sofrer, como você disse, temos o recorde de 6 jogos fora de casa da Liga sem sofrer golos. É um trabalho coletivo e um trabalho de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para estes objetivos. Jardim, você já disse mais de uma vez que o objetivo do Cruzeiro é voltar à Copa Libertadores. E o Cruzeiro agora avançando de fase na Copa do Brasil, fica 6 jogos, né, se chegar até a final, de conseguir essa vaga na Libertadores também via Copa do Brasil, uma vez que outros times, você também já disse isso, como Flamengo, Palmeiras, prepararam, né, tem um elenco muito forte, se prepararam para o Campeonato Brasileiro. Para você, como é que você vê essas duas situações aí, essa questão do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, que não tem nem o Flamengo, nem o Palmeiras? Para o Cruzeiro seria, entre aspas, né, mais tranquilo buscar essa vaga, a Copa Libertadores, via Copa do Brasil ou via Campeonato Brasileiro?
É assim, quando nós pensamos na Copa, na Libertadores, pensamos via campeonato, não é? Com certeza que a Copa é sempre um objetivo. O Cruzeiro é a equipa que tem mais Copas do Brasil e nós temos que pensar o que é mais importante? O jogo do Santos. Isso é que é o mais importante de tudo, é o jogo do Santos. O resto é secundário neste momento. O mais importante é nós recuperarmos os jogadores deste jogo intenso, desta viagem longa, e daqui a 2 dias estarmos disponíveis para apresentar outra vez aquilo que é o nosso futebol. Isso é o mais importante para mim e para os jogadores, eles também sabem disso. E em relação quer ao campeonato, temos que pensar sempre que o próximo jogo será uma final, como estamos nos quartos de final. Vamos ter uns quartos de final empolgantes para qualificar a equipa para a meia-final. Prontos, mas isso vamos pensar depois de ter o sorteio, depois de saber quem é o adversário e depois de jogar os jogos.